Olá, tudo bem com você? Hoje começa a primeira aula com o tema Crianças na Célula. Nós vamos nesse curso, pequeno curso, estudar um pouquinho sobre essa realidade e como nós podemos utilizar as nossas reuniões de células para abençoar e para ministrar a vida das crianças. Eu quero começar falando para você sobre esse desafio. Nas nossas células, nosso objetivo não é simplesmente cuidar das crianças enquanto os pais estão com a reunião. E nós também não temos o objetivo de criar uma célula separada, exclusiva, somente para crianças. Por quê? Nós acreditamos no valor da família e da família louvando e adorando a Deus. Então, quando fazemos células com crianças, como costumamos dizer, ou inserimos as crianças na célula, nós então vamos além e cremos e expressamos essa verdade de que a família unida louva, adora e pode estudar a palavra de Deus juntas. Por isso, a nossa igreja crê que igreja, células e famílias podem ter um impacto muito maior na vida das crianças. Eu quero convidar você, se você está aí com sua Bíblia, a abrir junto comigo nesse texto que se encontra aqui na tela. Nós vamos ler o texto de Marcos, capítulo 10, versículo de número 14. Encontre aí na sua Bíblia, no seu aplicativo. Se você está assistindo, pode colocar aí também, pesquisar esse texto. Eu vou ler na versão Nova Versão Internacional. E diz assim: quando estavam em casa, novamente os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Que diz assim: quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Então nós acreditamos que cada criança pode ter um relacionamento com Cristo. Queremos enfatizar isso, queremos aproveitar a célula para expressar essa verdade bíblica. Então, durante esse curso, nós vamos ver alguns pontos bem importantes. O primeiro dele é a visão da nossa igreja. Veja comigo o que está falando no texto. Os pais são os responsáveis pela educação cristã de seus filhos, tendo a cooperação da igreja nas celebrações, na célula e nos lares. Então, o primeiro princípio e a nossa visão é de que o treinamento religioso de cada criança pertence aos pais. Eu recomendo você ler um livro que chama Meu Filho, Meu Discípulo, da Judith Kemp. Nesse livro, o autor aborda sobre esse importante valor de você, como pai, ministrar a vida do seu filho. Nós falamos isso baseado também no texto de Deuteronômio, quando fala: e falarás ao seu filho assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Então, o treinamento religioso está debaixo da tutela dos pais, é ele o responsável. Porém, nós temos uma aliança, um compromisso, e esse compromisso é com a igreja também, como proclamadora da palavra de Deus, do reino de Deus e de suas verdades. Tem essa cooperação, essa aliança, essa unidade da igreja, que ela participa dos cultos, promove os cultos com as crianças, junto deles, louvando a Deus. As crianças são bem-vindas em nosso templo, e também então promovendo conteúdo material para os pais continuarem estudando em suas casas, em seus ambientes, para estar juntos ali com seu filho, tendo devocional da palavra de Deus, e também nas células onde a gente vai estar abordando os pontos aqui. Então, essa é a visão da igreja e do nosso ministério Central Kids. Muito bem, continuando sobre isso. O trabalho é um conjunto e se apoia em 3 pilares. A gente usa o símbolo da banqueta com 3 pés.
Primeiro, educação cristã infantil, a escola bíblica dominical, culto das crianças é um deles. Depois a célula e o lar. Então tem foco aí na casa, no lar. Os textos de Gênesis 4, 25, 26 e Atos 2, 38 e 39 mostram essa importância da casa e a importância dessa unidade. Essa unidade é o que vai proporcionar para a criança estar aprendendo sobre vida prática. E ela vai estar recebendo conteúdo que ela vai aplicar durante a semana, quando ela estiver na escola, quando ela estiver com seus irmãos, ela vai aplicar, ela vai vivenciar cada uma dessas situações. A responsabilidade paterna, como a gente está falando aqui. No texto de Salmo 78 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Salmo 78, 3 e 4. E também o texto de Deuteronômio que eu acabei de citar. Como pais, nós temos essa responsabilidade de nos aproximar de nossos filhos, falar com eles, ensinar da palavra de Deus, instruí-los, e assim as crianças vão se sentindo cada vez mais próximas dessa unidade, igreja, célula e casa. E nós como pais, eu estou falando isso porque eu também tenho filhos pequenos e também entendo essa responsabilidade de ensinar para eles quem é Deus, quem é o nosso Senhor. Muitas gerações se perderam exatamente por não conhecer o Deus dos seus pais, o Deus dos seus antepassados. E aí a geração se perdia, precisava vir um juiz sobre aquela geração e novamente voltar eles para o caminho do Senhor. Nós queremos que a nossa geração conheça Cristo, que essa próxima geração viva as verdades do reino. Então nós devemos contar para eles as maravilhas feitas pela mão de Deus. Muito bem. Por isso temos células de gerações integradas. O que isso significa? Vamos lá. Células de gerações integradas significa muito mais do que adultos e crianças juntos em encontro. Envolve relacionamento e integração entre as gerações. Então, nosso objetivo é que aquele momento onde a criança louva junto com um jovem, junto com um adolescente que faz parte de uma outra família, uma pessoa mais de idade está ali com a criança louvando, tem um quebra-gelo, conhecendo a criança. Essa unidade é o corpo de Cristo. As gerações se integram e juntos todas as faixas etárias adoram o nome do Senhor e aprendem juntos, convivem juntos. Isso é extremamente saudável. É saudável para a criança conviver com outras gerações, conviver com outras faixas etárias, assim como é saudável para qualquer geração conviver com pessoas de diferente idade, vai conhecendo a realidade. A criança tem o jeitinho dela falar, que o adolescente vai ter que ter um pouquinho de paciência. A criança vai ouvir uma palavra, um vocabulário diferente que vai acrescentar também na vida dela. Então, toda essa unidade, ela favorece muito o desenvolvimento de células saudáveis, que é isso que queremos para a nossa igreja, ter células saudáveis, ou para igreja que você também está aí participando, caso esteja assistindo esse vídeo, essas aulas. Muito bem. Agora, eu quero te apresentar uma tabela muito importante, já é uma questão até mais prática, sobre a participação da criança no encontro da célula. Como isso acontece? Como integrar? Essa é uma das grandes perguntas. Como integrar as crianças nos encontros da célula? Daphne Kirk, autora do livro Reconectando Gerações, ela expressa, do Ministério Igreja em Células, ela expressa o seguinte, que ao ser questionada sobre essa presença da criança na célula e como integrar a criança na célula, ela responde de uma forma bem simples: como os adultos. Da mesma forma que você integra os adultos, você também integra as crianças. Então, de uma forma bem básica, os 4 E's aqui a gente colocou para apresentar
ensinar sobre a criança e como você pode utilizar. Então, o famoso encontro quebra-gelo, verifique se a atividade proposta é acessível à sua participação. Veja se aquela atividade, se a criança vai conseguir participar daquela atividade do quebra-gelo. Ela vai estar ali junto, vai estar conversando. Às vezes, aquele quebra-gelo tem um vocabulário, uma forma de fazer que a criança não vai conseguir participar. Ou não, é um quebra-gelo que as crianças vão gostar, vão querer estar lá, vão se sentir bem em estar lá nesse momento e vão então poder participar desse momento. Pergunta simples, às vezes um quebra-gelo onde você vai conhecer um ao outro de uma forma mais íntima, perguntando sobre qual é o seu prato de comida favorito? Ou na sua infância, qual é o seu brinquedo favorito? Os mais velhos vão lembrar de brinquedos que eles usaram lá na infância deles e as crianças vão falar de brinquedos atuais e a gente vai ver essas gerações integradas como a gente acabou de ver aqui. Então isso sobre o quebra-gelo. Exaltação, que é o famoso momento de louvor e adoração. O momento do louvor e adoração deve ser planejado tendo em vista a presença e participação das crianças. Então, utilize músicas que elas também vão poder cantar. Nós prezamos muito pela participação das crianças no templo. Elas chegam, participam do momento de intercessão, louvor, o início do culto, eles participam. No Ministério Infantil também nós cantamos com elas músicas que elas ouvem no templo. Vou dar um exemplo bem simples aqui para você. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. As crianças na faixa etária de 5 a 10 anos já cantam essa música também no culto das crianças. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, Santo Santo, várias músicas eles já conhecem, gostam de cantar ela e você vai ver que eles vão cantar junto, eles vão louvar a Deus junto com você. E você pode também selecionar algumas músicas, algum corinho evangélico, daqueles bem antigos que você cantava e que as crianças hoje em dia também continuam cantando, porque são corinhos que têm verdade bíblica inserida nele, colocada nele, e as crianças amam cantar essas músicas, como leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, ou se não, Deus criou os peixes, e a gente vai ter um monte de música aí que, se você desejar, você pode também entrar em contato com a gente, comenta o vídeo, comenta essa aula, que a gente manda uma playlist de várias músicas aí que as crianças gostam muito, tá bom? Evangelização. Desafie a criança a orar e falar de Jesus aos seus amigos. Criança gosta de compartilhar. Se ela é ensinada a compartilhar, ela gosta de compartilhar. É algo que você pode estimular, falar de Jesus para os outros. Incentive as crianças da sua célula a fazer isso, a convidar os amigos, falar com os outros, compartilhar, falar que tem reunião lá na casa, que se reúnem para estar falando sobre Jesus, sobre o amor de Jesus. Eu tenho certeza que o seu filho, sua filha, as crianças que participam da sua célula vão acabar trazendo outras famílias para participar também. Então incentive isso, incentive principalmente eles a orar. Tem um caderninho aí da célula onde eles escrevem o nome dos amigos, onde eles falam sobre os amigos dele. Dê oportunidade para eles falarem sobre os amigos da escola, e você vai ver como eles têm essa alegria em estar falando sobre as pessoas que estão ao redor dele. Finalmente, a edificação. Edificação, os famosos 4 E's a gente tem aqui. Edificação. O momento da edificação é o único em que as crianças não participam juntamente com os adultos. Preste atenção, é o único momento que eles não participam juntos, onde aprofundam e aplicam o que aprenderam no culto das crianças e escola bíblica. Então a gente tem enviado material aí para você, você tem acessado os nossos conteúdos, vídeos semanais que a gente também está distribuindo. Esse é o único momento que as crianças saem e se encontram com uma pessoa da célula. É muito importante que na sua célula todos tenham essa experiência. Nós estimulamos isso. Mas eu ainda não tenho jeito com criança. Comece.
Comece a se aproximar deles, comece a investir um tempo ali com eles, comece a aceitar esse desafio de ensinar eles, porque o nosso objetivo, grave bem isso, nosso objetivo não é simplesmente cuidar das crianças enquanto os adultos têm edificação. Nosso objetivo é ministrar a palavra de Deus para todas as gerações. Então, você pode ter ali as crianças, a gente entrega material. Se você está com dificuldade nos materiais, entre em contato com a gente tem a disponibilidade de ir até a sua célula, participar da sua reunião de célula, fazer uma vivência com todos, se for o caso também. E aí então o pessoal aproveita para tirar algumas dúvidas. Algumas células têm bebês, nós recomendamos que na medida do possível os bebês possam ficar ali com os pais, com os adultos, enquanto as crianças de 2 em diante estão sendo ministrados. E eles ficam, eu tenho crianças pequenas na minha célula, eles ficam, participam. É lógico, você vai precisar ver, dependendo daquele dia, a criança não teve uma boa noite de sono, às vezes está resfriada. Você, como pai, também precisa entender e ter essa flexibilidade, dependendo da situação. Não existe nenhum problema caso a criança precise ficar ali do lado do pai, descansando um pouquinho, e ela se ausentar da edificação naquele dia, ficar junto com os adultos, tá bom? Então não tem isso como um peso aí para a sua célula, mas existe um material, existe esse momento tão precioso onde você pode, junto com as crianças da sua célula, edificar a vida deles. Desafiamos a todos os integrantes da célula. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso material. Você viu o tema aí, pensando laranja. Como assim, Mateus? O que é pensar laranja? Eu te convido a pensar laranja. Eu vou te explicar sobre isso. Veja bem o que está escrito. Os pais são responsáveis pela educação dos seus filhos, e a igreja é responsável pela orientação e suporte aos pais para que cumpram essa missão. A célula também é responsável pela orientação e suporte aos pais e aos demais membros da célula. Então, o que é pensar laranja? Tá bom? Nós temos aqui uma imagem da igreja com uma luzinha amarela, tá bom? Um círculo amarelo em volta dela. E a palavra igreja simboliza essa luz da palavra de Deus, a luz amarela, né, da palavra de Deus. Então, simbolizando. E aqui o vermelho é o coração da criança, a casa. Então, quando a gente une essas forças, igreja e família, a gente tem a cor laranja. Quando a gente une igreja com a luz amarela, a casa com a cor vermelha, a gente tem a cor laranja. A união das forças para ministrar e instruir as crianças em todos os ambientes, igreja, casa e célula. Isso é pensar laranja. É a estratégia que a gente usa, o currículo que a gente usa. Se você acessar o seu Instagram, colocar aí @penselaranja, você vai conhecer essa estratégia. Nós já adotamos essa estratégia há mais de 2 anos. Podemos disponibilizar ela para você. Você pode conhecer um pouquinho mais desse material. Nós vamos parar aqui, vamos encerrar esse primeiro módulo da nossa aula, tá bom? E depois a gente vai continuar a partir desse ponto, pensando laranja. Eu quero te convidar então a conhecer esse material. Nós vamos entrar em todo esse material, apresentar ele para você, e você vai poder então entender um pouquinho como a gente utiliza esse currículo, essa estratégia para abençoar as crianças na igreja, abençoar as crianças no lar e abençoar as crianças nas nossas células. Te vejo na próxima aula.